Hello everyone, how are you? Tudo bem com vocês? Quinto ano? Vamos lá então, let's get started. It's our English lesson today. Please take your book, open on page 48. We are going to do the exercise 5. Read, write in your notebook and say. Here we see bears, okay? Giant pandas, brown bears, and polar bears. Three different kinds of bears, certo? E aqui nós temos informações sobre eles, tá? Então aqui, vamos lá. Quais são os três tipos de ursos que nós temos? Giant panda, brown bear and polar bear. Ok. Que informações que eu tenho sobre eles? Onde eles vivem, como é o pelo deles, a cor do pelo deles, o que eles comem e onde eles dormem. Então, aqui, ó, giant pandas. Que informações que eu tenho, né? Giant pandas. They live in China. Their fur is black and white. They eat plants and bamboo shoots. They sleep in the trees. Brown bears, they live in North America and Europe. Their fur is brown. They eat meat, plants, and berries. They sleep in caves. And about polar bears, they live in the Arctic. Their fur is white. They eat meat and they sleep in dens. Tá? Eu tenho todas as informações aqui, em forma de tabela. O que vocês vão fazer? Vocês vão montar um parágrafo igualzinho esse daqui, usando as informações que tem na tabela, tá? Lembrando que eu falei para vocês na aula passada, que eu reforcei muito isso. O que significa they? Eles ou elas. E o que significa their? Deles ou delas. Então, giant pandas, they live in China. Eles vivem na China. Their fur is black and white. O pelo deles, their fur, o pelo deles é preto e branco. Não fica pensando, traduzindo no português, para não dar um tilt na cabeça de vocês. Porque no português a gente diz, o pelo deles é preto e branco. Em inglês a gente coloca o their na frente. Deles, pelo. Então, fica estranho traduzir, então não traduz, né? Pensa em inglês. Como é que eu falo a cor do pelo? Their fur. Ponto, tá? Não fica tentando fazer tradução aí na sua cabeça que vai dar um nó e não vai te ajudar em nada, só vai atrapalhar. Então pense em inglês. Estou falando em inglês, vou pensar em inglês. Como é que eu falo a cor do pelo? Their fur, point. They live in blá blá blá. They eat blá blá blá. They sleep blá blá blá. Their fur is black and white, tá? Facilitem a vida de vocês. Não complica. Então, aqui a gente já tem um parágrafo falando sobre Giant Pandas. Ok, vocês podem reescrever? Pode, no problem. Quanto mais vocês treinarem, better, ok? Depois vocês vão fazer, então, Brown Bears and Polar Bears. Tá? Então, como é que ficaria? Brown Bears, isso num parágrafo só, né? Brown Bears live in North America and Europe. Their fur is brown. Como tá aqui, né? They eat meat, plants and berries, and they sleep, o ponto, né? They sleep in caves. Notem que aqui, ó, eu tenho they live in. Mas se eu for escrever, eu vou escrever assim, ó, deixa eu colocar aqui, eu vou fazer o do brown bears, tá? Então aqui, eu vou começar, né, com brown bears. Então, eu vou escrever aqui. Brown bears, eu só sou lenta para digitar, mas tudo bem. Brown bears live in North America and Europe. Ah, o teacher, mas espere um pouquinho, você não colocou they live. Por quê? Porque eu já coloquei brown bears, tá? Brown bears live in North America and Europe. Eu preciso colocar brown bears they? Não faria sentido. Urso marrom, eles vivem, não. Então, aqui eu quero que vocês se liguem o quê?
O they, que é um pronome que significa eles ou elas, pode ser substituído pelo nome. Então, eu substituí aqui por brown bears. A mesma coisa que she. She is beautiful. Ela é bonita. Eu posso substituir esse she por um nome? Posso. Paula é bonita. He is tall. Ele é alto. Posso substituir o he por um nome? Sim. Pedro é alto. Entenderam? Aqui o they, ele é um pronome, não é? Então, eu posso substituí-lo por nome. Brown bears, tá? Brown bears, os ursos marrom. Então, aqui, they, e aqui tá plural, né? Brown bears, tá? Então, eles vivem na América do Norte e na Europa. Beleza? Então, aqui, falei onde ele vive. Brown bears live in North America and Europe. Posso colocar aqui ponto final, uma vírgula, um ponto final. Aí eu vou falar o quê? Qual que é a próxima informação? Therefore. Então, vamos lá. Therefore is. O que a minha tabela está dizendo? Brown. Therefore is brown. Ponto. Qual que é a próxima informação? Que eles comem. Então, they, aí sim, é que eu estou colocando they, tá? They eat. Eu poderia tirar o they e colocar brown bears? Sim, no problem, tá? Mas talvez ficaria repetitivo, né? Então, they eat, o que eles comem? Meat, plants and berries. E agora eu quero saber onde eles dormem. Ponto. They sleep. O que minha tabela está dizendo? In caves. Tá? Formei um parágrafo todinho falando sobre brown bears. Brown bears live in North America and Europe. Therefore, it's brown. They eat meat, plants and berries. They sleep in caves. E aí vocês façam o próximo sobre polar bears. Seguindo esse mesmo esquema, montem aí o parágrafo, ok? Exercise 6, play. Guess which bear your partner is talking about. Aqui vocês vão chamar alguém aí para brincar com vocês, tá? Usem as informações da tabela. E aí vocês vão seguir esse exemplo aqui. Então, o garoto foi dando dicas, né? They eat plants, they sleep under trees, they live in China. 3 dicas. E aí a outra pessoa tem que olhar aqui na tabela, adivinhar qual que é, né? Deduzir qual é. They're giant panda. Eles são os pandas gigantes. They're giant panda. Deu para entender? Aí chama aí alguém para brincar com vocês. Deem as dicas e a pessoa tem que adivinhar de qual urso você está falando, de acordo com as dicas que você ofereceu. Depois inverte. A pessoa te dá as dicas e você adivinha. Mas lembrem, in English, vale fazer essa brincadeira falando em português? No, tem que ser em inglês. Eu até sugiro o seguinte, que vocês gravem. Pega o celular, grava, ouve depois, né? É muito legal. Ah, não tenho com quem fazer aqui em casa. Gente, vocês têm o WhatsApp, né? Então faz aí, chama um amigo, faz pelo WhatsApp, grava o áudio. Isso é muito legal, dá para se divertir bastante. O WhatsApp é um negócio que adianta a vida da gente e ajuda, inclusive, na hora de estudar, tá? Então aí usem o WhatsApp para o bem, né? Não fica só jogando conversa fora, não. Use o WhatsApp para o bem, para aprender inglês, para estudar e de quebra ainda para se divertir, ok? Next page now, turn to page 49. Aqui, exercise number 7. Mas está tão pequenininho, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Deixa eu apagar aqui. Aqui, ok. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Vamos lá. Exercise 7. Read, listen and answer. Vou colocar o áudio para vocês, e aqui é aquele momento. Ouvido atento no áudio e os olhos aonde? No texto, acompanhando, tá? Junto com o áudio. Aliás, vamos fazer diferente? Muda um pouquinho aí. Fecha o livro, tá? Eu vou colocar o áudio, vocês vão ouvir primeiro, sem ler. Tenta entender, e aqui, lembra que eu falei para vocês as estratégias de leitura?
estratégias para ouvir são as mesmas, tá? Tenta pegar a palavrinha-chave, tenta entender o contexto todo. Aqui, ó, a gente já viu ali, estamos falando sobre animals, o nosso assunto, a gente já faz um skimming, né? Que é aquela pré-leitura. Então, a gente está falando sobre animals, o que comem, onde os animais vivem, onde eles dormem, já dá para deduzir. 2 cachorros, provavelmente esse texto vai falar o quê? Sobre os cachorros, o que eles comem, o que eles dormem, onde eles vivem. Deve ser isso, tá? Então, beleza. Aí você vai ouvir, tenta pegar palavras-chave, tenta ver se você entender. Se você quiser anotar palavrinhas que você entendeu, mesmo que você escreva errado, ouve, anota ali, tá? Beleza, na primeira vez com o livro fechado. Na segunda vez que eu colocar, aí você abre o teu livro, e aí você vai ouvir novamente, acompanhando a leitura, verifica se as palavras que você anotou bateram, se elas estão certas, se de fato é o que você ouviu. Às vezes, nossa, teacher, eu ouvi tal coisa, mas na verdade era outra. Isso é muito bacana, tá? Isso ajuda muito a aprimorar o inglês de vocês, tá? Então, usem essa técnica aí. Fecha o livro, ouve a primeira vez, sem ler, na segunda, ouçam já acompanhando a leitura, tá? Depois, nós vamos responder aqui, nós temos 4 perguntas, tá? Então, vamos lá, fecha o livro, ouçam com bastante atenção. Activity 7. Read, listen, and answer. Katie doesn't have a pet at home. She lives in an apartment. She has 2 puppies, Billy and Belle. They are chow chows. Their fur is white, and their tongues are blue. They live in the country with Katie's grandparents. Katie visits them on weekends. They eat meat and rice, and they sleep in comfortable kennels. Ok, agora, abram o livro e vamos, agora eu vou colocar novamente, ouçam acompanhando a leitura. Activity 7. Read, listen, and answer. Katie doesn't have a pet at home. She lives in an apartment. She has 2 puppies, Billy and Belle. They are chow chows. Their fur is white, and their tongues are blue. They live in the country with Katie's grandparents. Katie visits them on weekends. They eat meat and rice, and they sleep in comfortable kennels. Ok, então vamos lá. Number 1, what are the dogs' names? What are the dogs' names? Aí é o seguinte, vocês vão dar uma paradinha nesse vídeo, respondam as perguntas, e aí vocês retomem o vídeo para a gente conferir aqui e fazer a correção, tudo bem? Então, imagino aí que vocês já tenham feito essa paradinha, feito as respostas, né? E agora a gente vai conferir. Colocando aqui do lado, porque ali não tem espaço. So, number 1. What are the dogs' names? Bill and Belle. Então, vamos lá. Billy and Belle. Ok? What are the dogs' names? Ah, eu posso fazer uma resposta completa? Pode. The dogs' names are Bill and Belle. Tá? Number 2. Where do they live? Where do they live? Onde eles vivem? They live in the country, né? Porque aqui, cadê onde está falando isso, teacher? Olha aqui, they live in the country with Katie's grandparents. They live in the country. Posso fazer with Katie's grandparents? Ok, tá? No problem. E aqui a palavra country, normalmente os alunos falam, nossa, mas country não significa país? Sim, country significa país, mas também significa interior, tá? Tanto que pode aparecer countryside e country. Nesse sentido aqui, está dizendo que os cachorrinhos vivem no interior com os avós daqui. Number 3 now. What do they eat? O que eles comem? They eat meat and rice. They eat meat and rice. And finally, number 4, where do they sleep? They sleep in comfortable kennels. O que é kennels? É canil, tá?
kennels. They sleep in comfortable kennels. Aqui, eu tô lembrada que numa das aulas, acho que foi a Amanda que me perguntou se no inglês tem aquela mesma regra do português, né? De antes de P e B, colocar o M. E eu respondi que não, e aqui tem até a palavra comfortable. Olha aqui, né? Comfortable. É M. Em português, a gente escreve com M. Em inglês, comfortable, confortável, com M. Comfortable, tá? Então, não tem aquela regra lá do M e do P e do B, né? O M antes do P e B, ok? Bem, então aqui exercício certo, 7, ok. Agora a gente vai ver essa parte aqui de grammar, tá? Que é importante aqui, o quadrinho roxo de grammar, tá? Aqui, o que é importante vocês saberem? O significado da palavra where, what, né? Where aqui. Então, aqui, where do your pets live? Aqui, eu tenho várias opções, porque são várias opções para as frases, né? Então, where significa... Ops, aqui. Where significa onde. What significa o que ou qual, tá? No caso aqui é o que, mas eu já vou colocar aqui qual, o que ou qual, tá? Esse do ai, peraí. Como que eu vou colocar aqui, tá? Do que aparece nas frases é um auxiliar. É um auxiliar. Então, aqui, ó, observem que eu tenho do aqui, tenho do aqui e tenho do aqui, certo? Teacher, o que esse do significa? O do é o verbo fazer. Ok, então vocês aprenderam isso lá no 4º ano, por exemplo, naquela lição que a gente falou sobre os hobbies, estão lembrados? I do karate on Thursday. I do gymnastics. Lembram? É o verbo fazer. Legal, continua sendo. Só que nesse caso aqui, esse do, ele é um auxiliar para fazer pergunta. Ele não tem tradução, tá? Então aqui, o que essa frase significa? Where, onde os chimpanzés vivem. O que eles comem. Onde eles dormem. Perceberam que eu não traduzi esse do? Porque nesse caso aqui, ele não tem tradução, ele não significa fazer, ele é apenas um auxiliar. Ele está aqui para me auxiliar, para mostrar que é uma pergunta, tá? Então, ele tem que estar aqui, porém ele não tem tradução. E aqui eu tenho várias opções. Então, where do bison live? Where do chimpanzees live? Where do giant pandas live? Where do your pets live? E aqui a resposta. They live in forests, they live in the yards, they live in the house. What do they eat? They eat meat, they eat plants, they eat fruits, they eat grass, they eat seeds. Where do they sleep? They sleep in dams, they sleep in caves, they sleep in baskets, they sleep in kennel, they sleep in cage. Então, aqui eu tenho várias opções de perguntas com as respostas. Eu quero que vocês treinem isso, tá? Então, vocês vão escrever aí no caderno de vocês. Where do bison live? E aí coloquem a resposta. They live in blá, blá, blá. Where do chimpanzees live? They live in... Eu quero que vocês façam de todos. Façam várias frases. Aqui vocês podem fazer, por exemplo, where do they sleep? Faz uma frase com dance, uma frase com caves, uma com basket, kennel, cage. Quanto mais vocês treinarem, melhor. Escrevam, montem essas frases, façam aí substituições, porque tem muita opção aqui, né? Olha só quantas opções.
para vocês irem substituindo nas frases. Depois, leiam essas frases em voz alta, gravem vocês lendo. Isso tudo é prática e eu garanto, vai melhorar muito o inglês de vocês, tá? Quando eu digo continue estudando todos os dias um pouquinho, eu estou me referindo a isso, a esse treino, a ir além do que a teacher está pedindo, né? Ah, eu já fiz o que a teacher pediu, a homework, fiz os exercícios do DVD, assisti a aula, ok, vou além, vou fazer mais. E aí é esse tipo de prática aqui que ajuda muito vocês, tá? Bem, continuando então aqui, depois que vocês aí estudaram e fizeram tudo o que eu pedi, vocês vão fazer aqui o exercise 8, né? Ask and answer about these animals. E aqui, se vocês quiserem escrever também é legal. Então, nós temos aqui some animals. Here we have a meerkat, rabbit, hamster, chimpanzee, crocodile, and turtle. Crocodile or alligator? I don't know. I think this is alligator because it is small. Crocodile is bigger. Crocodile, olha lá o que nós aprendemos na unit passada. Crocodiles are bigger than alligators. Ou então eu posso dizer alligators are smaller than crocodiles, né? E aí vocês então aqui vão fazer perguntas sobre esses animals e responder. Então, por exemplo, what do meerkats eat? Meerkats eat plants? I don't know exactly. What do alligators eat? They eat meat. Where do hamsters live? They live in the cages. E assim por diante, tá? Façam, escrevam, treinem, falem em voz alta, gravem vocês falando. Quanto mais prática, melhor. Tudo bem? Bem, agora eu vou explicar para vocês a homework, tá? Então, a homework hoje são as páginas 120 e 121. Galera, aqui, se vocês quiserem escrever as frases, tá? Sobre esses animals, fotografe e me manda. Manda pelo WhatsApp, que daí eu dou uma olhada, eu corrijo, eu consigo dar um retorno para vocês, tá? Na página 120, então, homework. Deixa eu apagar aqui. Aqui, ok, vamos lá. Página 120. Find, circle and classify. Aqui, vocês têm essa cobrinha de palavras com nomes de animals. Então, primeiro vocês encontrem os nomes dos animals. Depois vocês irão classificá-los entre pets, wild animals or both. Both significa o quê? Ambos. Então, por exemplo, o rabbit. O rabbit a gente pode ter em casa como pet, mas ele também vive na natureza as a wild animal. Tudo bem? Aí, fish. E aí? Snake. Gente, snake não dá para ter como pet, né? Embora muitas pessoas tenham aí, mas eu acho meio assim, fora da casinha. Então, na minha classificação, snake wild animal, tá? Então, nesse exercício é isso. Ou então both, né? Aqueles que dá para ser os dois. Depois aqui o 7. Look and check and write the answers. Aqui nós temos Luke and Bella, Phil and George, Romeo and Juliet. Vocês vão marcar aqui. Então, Luke and Bella. We have fish, seeds and vegetables. Vocês marquem o que Luke and Bella eat, que eles comem. A mesma coisa para Phil and George, Romeo and Juliet. Depois, com base nessas informações aqui da tabela, vocês vão responder essas perguntas. What do Luke and Bella eat? They eat, blá, blá, blá. Completo, tá? O dos três. Muito tranquilo e gostoso de fazer esse exercício. Depois, na página 121, aqui, number 8. Read and write 4 true sentences. Grasshoppers
ants. Can, are, have. E aí eu tenho aqui as opções. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão montar 4 frases usando essas informações. E seguindo aqui, ó, essa sequência. Eu já devo ter falado para vocês que quando a gente vai montar frases em inglês, a gente tem que pensar na seguinte sequência: sujeito, verbo e o complemento, tá? A maioria das frases do inglês é assim: sujeito, verbo, complemento. Quem é o sujeito? É quem faz a ação. Então pode ser eu, você, ele, ela, Pedro, Paulo, João, Maria, crocodilos, elefantes, meerkats, tá? Quem faz a ação. O verbo é a ação em si, né? Então, eles são, eles estão, eles correm, eles andam, eles pulam, eles comem, eles dormem, enfim, a ação, que vai ser um verbo. E o complemento. Então, por exemplo, aqui, ó. Teacher, o que são grasshoppers? Grasshoppers, eu vou deixar vocês pesquisarem, eu não vou falar, mas é um animal aí. Grasshoppers can jump. Grasshoppers can jump. Perceberam a frase? Grasshopper é o sujeito, o verbo can, e o que ele sabe fazer? Pular. Grasshoppers can jump. Ants are strong. Ants are strong. E aqui ants não é anta, tá, gente? Toma cuidado, porque é uma palavra que pode enganar vocês. Tem muitas palavras que são parecidas com o português, ok, mas tem umas que não são. Ants, nesse caso, são formigas, tá? Então, ants are strong. Ants have legs. Grasshoppers have wings. E assim por diante, tá? Então, sujeito, verbo, complemento. Sempre que você for pensar em fazer uma frase, pensa nesse esquema, sujeito, verbo, complemento. Aqui vocês já têm todas as opções, sujeito, verbo, complemento, basta vocês juntarem e formarem as frases, tá? Aí na aula, quem quiser falar, me avisa na correção, eu abro o microfone e vocês podem ler as respostas. No exercício 9, aí aqui eu vou apagar, tá, pessoal? Porque senão eu vou rodar e aí fica marcado, né? Vocês sabem. No exercício 9, unscramble and write. Então, aqui, nós temos aqui as imagens, temos as palavrinhas aqui, vocês vão desembaralhar e escrever a palavra correta aqui, tá? Depois, aqui na 10. Which bugs are these? Bugs, insetos, tá? Insetos. Which bugs are these? Read and write. They're bigger than flies. They're black and yellow. They're smaller than beetles. They are black. Então, vocês vão aí, pelas dicas, descobrir qual delas é e escrever aqui. Certinho, pessoal? Só isso. Bem, por hoje é só, tá? Façam, então, a homework, os exercícios do DVD. Nós nos vemos, então, in our next class. On YouTube and Zoom, okay? Take care. Thank you so much. Bye-bye.